Esse é um processo educativo de Deus, de como podemos chegar a ele. Pois bem, agora Deus escuta todas as orações. Será que escuta todas? Eu os convido a ler o Salmo 65, versículo 2. Salmo 65, versículo 2, onde lemos: Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. O Senhor escuta todas as orações, tá? Nenhuma oração que nós fazemos, nos dirigimos a Deus, ela se perde. Ele ouve todas elas, tá? Deus não faz pouco caso da oração de ninguém. Ele não ignora a oração de ninguém. Ao lermos o Salmo 102, verso 17, Salmo 102, verso 17, olha o que encontramos aqui. Atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Deus não faz pouco caso da oração de ninguém, não é? O ser humano é que tem os seus valores, né? Mede as pessoas por aquilo que elas têm, que elas são, os títulos que possuem. Mas Deus, até para as pessoas mais simples, né? Aos olhos dos humanos, essas pessoas têm um grande valor para Deus. E nenhuma oração se perde. Ele não desdenha a oração de ninguém. O Salmo 145, o versículo 18, olha o que aprendemos aqui. 145, verso 18. Perto está o Senhor, não está longe. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus está perto. Deus está aí com você. Deus está aqui comigo. Deus está com qualquer pessoa em qualquer canto da terra que nesse momento está se dirigindo a Ele. Que a alma está clamando, está sedenta, está angustiado, amargurado, buscando por um socorro. Deus está perto. É o que a palavra dele nos revela. E Deus escuta todas as orações. Só que Deus sendo um pai sábio, né? É claro, ele é a sabedoria. É como é que ele lida com as nossas orações. Muitas vezes, as nossas orações são respondidas de imediato. Muitas vezes fazemos a oração e Deus fala sim. De imediato ele responde. Mas existem situações que Deus também fala não. Porque ele sabe que muitos de nossos pedidos só vai nos colocar em perigo. São coisas que não são boas para nós. E às vezes também Deus fala assim, oh, espera um pouco. Vamos ver uma situação em que Deus falou sim. Vamos ver aqui. Eu convido que abram a Bíblia em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel aí, no capítulo 1, tá? 1 Samuel 1. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de uma situação vivida ali. 1 Samuel, o capítulo 1. Até a leitura também é extensa, tá? Dos versos 10 a 21. Não vamos ler todos os textos, mas eu vou contar o que está no texto e vamos ler aquilo que cabe dentro de nosso tempo hoje, tá bom? Em 1 Samuel 1, nós temos a história aqui de Ana. Ana tinha um marido por nome de Eucana. Que nomes, né? Eucana, marido de Ana. Mas Eucana tinha uma outra esposa que também chamava-se Penina. E Penina era mãe de filhos, ela gerava filhos, ela tinha um ventre fértil, ao passo que Ana era estéril. E Penina, por gerar filhos, ela humilhava até a Ana, né? Por ser a sua rival no casamento, né? E lembrando que esses costumes de bigamia não são aprovados por Deus, tá? Embora Eucana sendo lá um judeu, certo? Ele adotou costumes de povos pagãos para ter mais de uma esposa. A Bíblia não abomina isto, certo? Mas Eucana tinha essas duas mulheres, e uma, por ter filhos, humilhava a outra. E Ana, triste por não gerar filhos.
E Ana agora buscou o socorro do Senhor. Ela foi ao templo. E chegando no templo, o líder daquela época, o sumo sacerdote, chamava-se Eli. E Ana chegou no templo para fazer uma oração, para fazer um pedido especial para que o ventre dela se tornasse fértil, ela pudesse ter um filho e acabar com aquela agonia e de deixar de ser humilhada também. Né? Não que Eucana a humilhasse. Eucana amava a Ana. Ele entendia que era um problema que só estava na solução de Deus, para Deus solucionar. E aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, de 10 a 21, vamos ler parte aqui, bem? Diz o verso 9, ó, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, ela foi um templo, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Era um voto, o voto do nazireado, era um voto de dedicação ao Senhor. Ana estava dizendo, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ao Senhor. Mas não deixe que eu fique mais envergonhada. Ela clamava, ela orava ali, e fez esse voto. E a oração dela foi uma oração demorada. O versículo 12 nós lemos, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o sacerdote, a teve por embriagada. Ele olhando aquela mulher, balbuciando coisas, mas não emitia som, ele falou, essa mulher está bêbada, está com álcool na cabeça. Ele repreendeu Ana. No versículo 14 fala, ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Olha o que Ana respondeu. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Lembra no início do estudo hoje, o Salmo 62, verso 8, que orar é derramar o coração diante do Senhor. E Ana estava fazendo isto, colocando toda a aflição diante de Deus. O sacerdote entendeu, e o sacerdote a abençoou. Olha o verso 16. Não temas, pois, a tua serva. Ela disse, não temas, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. O verso 17. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi por seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela saiu dali com a certeza da resposta de Deus. E se nós prosseguimos a leitura, né? Ela se engravidou, gerou um filho, que colocou o nome de Samuel. Né? E se nós estudarmos a história de Samuel, sacerdote, tudo, uma história maravilhosa. Mas Deus respondeu a oração de Ana com um sim. Mas existem situações, tá, em que Deus ele fala, olha, não vou atender. Vamos ver o caso de um grande homem, o apóstolo Paulo. Olha, Paulo fez milagres. E, no entanto, Paulo tinha uma petição a Deus, uma necessidade. E Paulo orou para que Deus o atendesse. E Deus disse não para Paulo. Vamos entender isto. Ao lermos em Gálatas 4, 14 e 15, Gálatas 4, 14 e 15. Mara, alguém quer ler esse texto para nós? Você quer ler, Sofia? Mara. Gálatas 4, os versos 14. Pode ler, Oli. Eu leio?
Ô, Sofia, lê. Eu, né? Olha o que Paulo fala. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Paulo chega na igreja da Galácia com um sério problema nas vistas. Não tinha os recursos de tratamento que se tem hoje. Não sabemos que tipo de enfermidade Paulo tinha na vista. De forma que muitas de suas cartas foram ditadas. Pessoas escreveram para ele, ele só assinou. Paulo não enxergava bem. Né? Ele fala que essa enfermidade na carne, o povo lá da igreja da Galácia, né, não o tratou com desprezo. Ele entendeu que o amor que eles tinham por ele, que se fosse possível, eles teriam arrancado os próprios olhos para dar para Paulo. E Paulo, falando dessa enfermidade na carne, nós encontramos aí no livro de 2 Coríntios 12, de 7 a 10, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, onde Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Essa enfermidade dele na carne. E fala assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo orou por cura. Olha a resposta de Cristo. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E o verso 10 fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo orou para os problemas que o afligiam. 3 vezes. E Paulo orava pelas pessoas e situações eram resolvidas de imediato. Mas na vida de Paulo, Deus disse para Paulo: Paulo, não, a minha graça te basta, eu não vou curar você. Quem sabe Deus tivesse curado Paulo, ele não teria sido o grande apóstolo Paulo. Não tinha tido as experiências que ele teve com Deus e deixou aqui registrado para nós nos inspirarmos. Não é? Então, existem situações que Deus fala não. Agora, se Deus falou isso para Paulo, não para Paulo, eu posso então determinar que Deus resolva os meus problemas, atenda as minhas orações de imediato? Deus sabe quando ele deve atender. Ele disse não para Paulo, então eu tenho que admitir. Se em algum momento na minha vida Deus disser não para mim, não é? Então, às vezes Deus fala não, é como uma mãe fala não para um filho. A gente entende, por exemplo, uma experiência, uma mãe, né? Uma dona de casa, lá na cozinha, nas atividades do cozinhar, preparar as refeições, sem uma faca, né? Um instrumento de corte, fica difícil uma dona de casa trabalhar, não é? Mas suponhamos que uma criança da família, um filhinho, chega perto da mamãe e fala: mamãe, me dá esta faca. Obviamente que a mãe sensata não vai dar um instrumento de corte e nem pontiagudo para a criança, que ela pode se ferir. E a mãe fala não. A criança vai ficar feliz com a decisão da mãe? É claro que não. Mas a mãe consegue enxergar o que a criança não enxerga. A mãe consegue enxergar os perigos. Né? Então a mãe fala não. É desta forma, nós não sabemos que está à nossa frente, é que Deus fala não. Às vezes Deus deve nos manter dentro de uma situação não muito confortável, mas possível de suportar, porque a graça dele nos basta. E nós vamos avançando, não é verdade? E Deus muitas vezes fala: espere um pouco. Puxa, às vezes nós estamos tão aflitos para resolver um problema e nós queremos a resposta de imediata. Nós vemos uma situação assim na Bíblia, tá? Onde Deus pediu para que se esperasse um pouquinho. Lá no livro do profeta Daniel,
Daniel capítulo 6. Daniel 6, de 8 a 22. Daniel 6, de 8 a 22. É uma leitura um tanto extensa. Não vou fazer como assim, né? Nós vimos a história de Ana, do profeta Samuel. Vou contar partes aqui. O profeta Daniel, agora no domínio dos medos e persas, depois que Babilônia cai, Daniel passa a servir o rei da Medo-Pérsia, né? E Daniel foi constituído chefe de todos os governadores, mas era um homem invejado pelos demais. E estes armaram uma situação para que comprometessem a Daniel diante do rei. E chegaram no rei e pedindo para o rei que decretasse, fizesse um decreto, assinasse um decreto, para que durante 30 dias, né, ninguém adorasse nenhum outro deus a não ser o próprio rei. Engambelaram tanto o rei que o rei se sentiu vaidoso, né, e aceitou, fez o decreto, assinou o decreto, mas era uma armadilha feita para Daniel, porque aqueles governadores sabiam que Daniel era um homem temente a Deus, ele não negava a sua fé, né, mesmo num reino paganizado, Daniel lhe mostrava, ele testemunhava da sua fé, e resultado disso, Daniel foi pego ali orando por aqueles homens maus. E comunicaram ao rei, então, que Daniel quebrou a lei dele. Qual foi o resultado? Daniel deveria ser jogado na cova dos leões. O rei entendeu depois o que fizeram com Daniel, mas a lei dos medos e persas não permitia que retornasse atrás. Mesmo que fossem leis erradas, não podiam ser revogadas. E Daniel, quando soube que houve um decreto, né, e a pessoa que transgredisse aquele decreto deveria ser morto, e ao lermos aqui em Daniel 6, o versículo 10, assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o documento estava assinado, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não interrompeu a sua comunhão com Deus, mesmo diante ali de uma sentença de morte. Ele prosseguiu fiel a Deus. E quando ele soube, então, que o documento estava assinado, acha que Daniel não temeu pela vida? Claro, todos temem pela vida, mas ele confiou, ele orou. Que resposta Daniel esperava de Deus naquele momento? Que fosse revogado, quem sabe, aquela escritura, que o rei voltasse atrás, né? Deus poderia fazer isto? Claro que poderia fazer isto. Mas Deus simplesmente disse para Daniel, Daniel, espera um pouco. E às vezes nós estamos num desespero tão grande que não dá para esperar, né? E Daniel esperou um pouco. E Deus disse para Daniel, Daniel, não vou livrá-lo da cova dos leões, mas eu vou para lá com você. Deus foi para a cova dos leões com Daniel. Deus não livrou. Então, tem situações que Deus fala, espere um pouquinho, tá? Então, é assim que Deus vai trabalhando. E esse esperar um pouco, ele faz com que nós tenhamos uma experiência maior com Deus, né? E vamos fortalecendo a nossa fé. Olha, não vou avançar, não sei, Mara, porque até que ponto que eu posso ir aí, tá bom? Mas eu vou mais uns 2 textos, porque o fato de ter interrompido, agora tomou um pouco do meu tempo nas próximas aulas que eu vou ter que dar, tá? A gente vai mais alguns textos aqui e vamos dividir o tempo. Mas nós nos enganamos quando achamos que Deus não responde, tá? Aí no Salmos 23, verso 4, Salmos 23, versículo 4, todo mundo conhece o Salmo, né? Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que tenhamos que andar por lugares assustadores, que tenhamos que passar por experiências amargas aqui, né? Nós temos que ter essa confiança. O Senhor está comigo. Nós temos que confiar nisto.
né? Até o versículo 1 do Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na realidade, lá no hebraico, esse salmo está da seguinte forma: o Senhor é meu pastor, eu não terei falta, assim que está no hebraico. Ou seja, o pastor não vai me faltar. Então, mesmo que a gente venha estar numa situação que a gente não tenha nenhum recurso nesse mundo, que a gente tenha dificuldade, o pastor está presente, ele cuida da gente, não é? Ele cuida da gente. Eu vou ler mais 2 textos, para nós dividimos o tema de hoje, ok? Pois bem, ao lermos aqui em 1 Pedro 3, versículo 12, 1 Pedro 3 e 12, olha o que encontramos aqui, 1 Pedro 3 e 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Não que Deus não ouça as orações, mas ele quer atender a oração daquele que anda no caminho certo. Agora, se uma pessoa má, e quer pedir a Deus para fazer maldade para o outro, obviamente que Deus não vai atender isto, certo? Das pessoas de um coração mau, ele não vai atender as orações. Mas que ele ouve todas as orações, é claro que ouve. Agora é o seguinte, a quem diretamente deve dirigir as nossas orações? Olha, a Bíblia nos apresenta aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, onde podemos tirar algumas lições. Mateus 6, o versículo 6. 6 e 6 de Mateus. Jesus, ele ensinando aqui, até ensinou a respeito da oração dominical, oração aqui do Pai Nosso, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas o verso 6, Jesus ensina: tu, porém, quando orares, olha que o termo aqui é orar mesmo, tá? Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, Jesus fala assim, quando você for orar, procura um lugar onde você tem segurança, onde você tem um certo conforto, onde você nada vai te roubar a atenção. Então, vai para o teu aposento, vai para o teu quarto, fecha a porta, fica sozinho ali, fala com Deus. Queridos, Deus está nos dando aqui orientações de como orar em um ambiente tranquilo. Hoje nós temos muitas pessoas que buscam fazem as suas orações num lugar solitário, isso é muito bom, debaixo de uma árvore, né? É muito bom. Agora, Deus não está ordenando aqui que a igreja dele, o povo dele, saia em uma grande multidão e vá para o meio do mato, que vá para os montes, tá? Não tem essa ordenança na Bíblia. O fato de Jesus ir para os montes orar é porque não estava na região da residência da casa dele. É por isso que ele ia para o Monte das Oliveiras, né? Ele ia para Getsemane, né? Mas Jesus fala assim, entra no teu quarto. Olha, de respeito à fé de todas as pessoas, todos que comunicam com Deus, é Deus é quem olha, é Deus é quem atende, é Deus é quem ouve, certo? Mas existem orientações na Bíblia que é para nossa segurança. Como eu faço evangelismo com muitas pessoas, pessoas de várias igrejas, tem pastores que estudam a Bíblia comigo, tá? E eu ouço algumas histórias que as pessoas saem para essas reuniões, quem sabe no campo, no mato, nos montes, e acontecem coisas absurdas. Pessoas que se ferem, pisam em alguns buracos, se machucam, outros acabam arranhando em cercas de arame. Já ouvi casos de pessoas que foram perseguidas por bois bravos, né? Outros que já bateram a cabeça em caixa de marimbondo, né? E acabaram sendo feridos ali. É preciso falar assim, vai para o conforto do seu aposento e fala com ele. Orarás direto a Deus. Nossa oração pode chegar direto a Deus. Nós não precisamos de mediadores humanos aqui, e nem mediadores que já passaram por esta terra. A oração diretamente a Deus. Diz a Bíblia que Deus ouve os nossos segredos.
e secretamente ele responde. Deus não coloca, não expõe a nossa vida secreta de forma aberta para ninguém. Se ocorrer algum movimento, seja cristão, que alguém profetize e conta a sua vida ali, olha, isso já se torna um pouco duvidoso, porque a Bíblia está dizendo que, olha, teu pai que vem em secreto, ele te vai recompensar em secreto, certo? Vai para um lugar tranquilo e faça a sua oração. E ore direto a Deus. E Jesus ensinou no Evangelho de João, 14, capítulo 14 de João, os versos 13 e 14. João 14, 13 e 14. Olha o que Jesus ensinou. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, Jesus disse para usar o nome dele, pedir em nome dele. E no capítulo 16 de João, aqui, os versos 23 e 24, diz o seguinte: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, Jesus é o grande mediador. Então, não é sem motivo que Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo 2, verso 5, onde Paulo diz que não existe, sabe, um outro mediador entre nós e Deus, a não ser Cristo. 2 e 5 de 1 Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e dá o nome dele, Cristo Jesus, homem. Então, se quer alguma bênção de Deus, peça em nome do Senhor Jesus. Não há nenhum outro mediador. Paulo também mostra, se nós voltarmos uma folha aqui, tá? No capítulo 1, verso 1, ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Só Cristo é a nossa esperança. Só Ele. Em 1 João 2 e 1, o apóstolo João fala que Cristo, além de ser a nossa esperança, 1 João 2, versículo 1, tá? Ele diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso único mediador, ele é a nossa única esperança, é o nosso único advogado. Quer alcançar uma bênção de Deus? Pede em nome de Jesus. Faça uma oração espontânea. Abra o coração. Derrame o coração diante de Deus. Tá? E nós vamos dar uma pausa. Aqui o tempo já expirou, tá? Mas a próxima semana nós vamos estudar um pouquinho a respeito do modelo de oração que Jesus nos deixou, tá? E nós vamos ver também sobre alguns tipos de orações que Deus até ouve, ele atende porque a pessoa está na ignorância, mas Deus orienta que tem orações que não o agradam. Nós vamos aprender a orar um pouquinho mais a semana que vem, tá bom? Nosso tempo expirou, tá? Eu já tenho que sair agora dar assistência a uma família para o estudo, ok? Eu desejo a todos que tenham uma ótima tarde de sábado, uma semana que vai iniciar perfeita, cuidada por Deus, abençoada, né? E nós vamos fazer a oração. Amém. Quem ora por nós, Mara? Você quer orar, Sofia? Hoje eu já orei. Ah, é, você já orou hoje, né? A Sofia já orou nisso. Eu vou fazer, então, a oração final. Por favor. Querido Senhor, meu Deus e meu Pai amado, obrigado por esse estudo maravilhoso que tivemos. Que teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a pôr em prática tudo que aprendemos aqui. Abençoe cada pessoa aqui representada, cada família.
esteja com cada um de nós. Nos dê um bom restante de sábado e uma boa semana. Em nome de Jesus, amém. 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 A todos por participarem. Que Deus abençoe a todos. Tá? Tenha uma ótima semana. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Tchau, Aline. Amém. Tchau, Mari. Tchau, gente. Muito Tchau. obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Márcia. Deus Tchau, abençoe. gente. Tchau, Lurdinha. Tchau, Mari. Abraço. Muito obrigada, Olinto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.